E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar um pouco sobre as animações no mundo da televisão. Passando pela sua jornada histórica, eu vou falar sobre alguns fatos marcantes, alguns filmes e séries que fizeram história e também eu vou citar alguns estúdios importantes. Bom, com a chegada da TV, os desenhos para esse formato também começaram a surgir. No decorrer da década de 20, nós temos os primeiros modelos de TV, e a jornada da animação para a TV começa mais ou menos em 1928, quando a empresa de TV NBC fez um teste de transmissão usando um boneco do Gato Félix, já que a emissora precisava testar o seu sinal por muitas horas e isso seria muito cansativo para um ser humano. O personagem do Gato Félix era preto e branco, então isso faria um bom teste de contraste, e ele também não sofreria com o calor dos antigos estúdios. Em 1932, Chad Grosskopf cria uma animação experimental de 8 minutos, chamada Willy the Worm, e ele é citado como o primeiro filme de animação criado exclusivamente para TV. Já em 1949, surgem as primeiras séries exclusivas para TV, como a Telecomics e a Crusader Rabbit. Mas por causa dos altos custos para uma produção exclusiva para a TV, as emissoras começaram a preencher a grade de programação, reprisando os sucessos que eram feitos para o cinema, como o Popeye, Betty Boop, Pica-Pau, Tom e Jerry, Looney Tunes e os personagens da Disney. Nesse momento, os curtas animados eram apresentados como se fosse uma série, passando um após o outro num programa que era conduzido por um apresentador. E a popularização dos desenhos animados fez com que fosse separado um momento exclusivo na programação para as crianças, que é o sábado de manhã, porque ele era um horário que não gerava muito lucro comercial para os anunciantes, e por isso ele foi destinado ao público infantil. Mas temos que falar de Hanna-Barbera. William Hanna e Joseph Barbera começaram a trabalhar juntos em 1939, no estúdio de animação do canal MGM, na série mais famosa e premiada da carreira deles, que é Tom e Jerry, que rendeu 7 Oscars de melhor curta animado entre 1943 e 1953 e foi indicado para vários outros Oscars também. Ainda trabalhando na MGM, eles desenvolveram comerciais para TV e aberturas de filmes e séries muito conhecidos, como a abertura da série A Feiticeira. Em 1957, quando a MGM fechou o seu estúdio de animação, Hanna e Barbera se dedicaram à produção de desenhos animados na sua própria empresa, e a primeira série de desenhos animados feitos por eles, já com a própria empresa, foi Jumbo e Ruivão. Na década de 1950, a TV deixou de ser um artigo de luxo e passou a se tornar um meio de comunicação importante, e ele estava presente na casa da maioria das pessoas, o que fortaleceu a criação das animações pensando justamente para essa plataforma. Em 1958, Hanna-Barbera lançou Dom Quixote, que é o primeiro programa com meia hora de duração totalmente feito em animação. E no mesmo ano, o estúdio Terrytoons lançou Tom Terrific. E em 1959, Hanna-Barbera lançou também o clássico Pepe Legal. Devido aos altos custos de uma produção exclusiva para a TV, que tem muitos personagens e muitos episódios, a animação desse período começou a se aproveitar de técnicas que economizavam tempo e dinheiro, como é o exemplo da chamada animação limitada.
E a animação limitada é quando os personagens não são redesenhados inteiramente quadro a quadro, mas você reutiliza os desenhos já criados e muda apenas algumas partes do personagem, como por exemplo, só o movimento da boca ou só algum movimento no cenário. E essa prática, ela foi imitada do mercado japonês, que usava bastante esse tipo de técnica. E falando do Japão, em 1958 foi ao ar o Mall's Adventure na Nippon Television, que foi tanto o primeiro anime televisionado no Japão, quanto o primeiro desenho colorido de lá. Em 1961 surge o Otogi Manga Calendar, que foi o primeiro anime especialmente feito para TV, vinculado pela empresa TBS e que teve a duração de 2 anos. Logo em seguida, em janeiro de 63, foi lançado Astro Boy, baseado no mangá de Osamu Tezuka, e ele foi a primeira série animada da TV japonesa com história contínua e personagens recorrentes, e por isso ele acabou conquistando também o público dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Já em 1960, os Flintstones se torna o primeiro desenho animado a ocupar o horário nobre dos americanos, e foi criado também pelo grande estúdio Hanna-Barbera. Esse clássico gerou tanto lucro ao estúdio, comercializando desde brinquedos até produtos alimentícios, que esse dinheiro permitiu a construção de uma sede da Hanna-Barbera Productions. E isso aumentou bastante a produção de desenhos animados do estúdio. A Hanna-Barbera Productions foi considerada como o primeiro estúdio de animação especializado em produção para TV, e foi responsável por diversas produções, principalmente monopolizando as manhãs de sábado nos canais americanos na década de 60, com clássicos como Manda-Chuva, Os Jetsons, Johnny Quest, Zé Colmeia, Maguila, Formiga Atômica, Space Ghost e Dino Boy, Corrida Maluca e, claro, o clássico Scooby-Doo. Mas não podemos nos esquecer também dos clássicos de outros estúdios, como a Pantera Cor-de-Rosa e o Natal de Charlie Brown, que é o primeiro especial de TV baseado na história em quadrinhos dos Peanuts, que fez tanto sucesso que abriu as portas para a turminha do Snoopy, que depois ficou mundialmente conhecido. Vamos lembrar também da série Mobile Suit Gundam, ou simplesmente Gundam, que é uma franquia de animação japonesa criado pelo estúdio Sunrise em 1979. Ele pertence ao gênero mecha, ou seja, tem robôs gigantes e apresenta vários elementos da ficção científica, como guerras espaciais e elementos tecnológicos. Na mesma linha, em 1989, surge Transformers, que foi encomendado pela empresa americana Hasbro para divulgar a sua nova linha de brinquedos. O desenho foi então roteirizado pelos norte-americanos e animado pelo estúdio japonês Toei Animation. E claro, falando de animações para TV, nós temos que falar dos Simpsons, que marcou o ressurgimento das animações feitas para adultos, e é uma das séries mais longas da história, passando nas TVs desde 1989 até hoje. Eu vou lembrar também da chegada do canal de TV a cabo Cartoon Network em 1992, que inaugurou incontáveis seriados memoráveis, assim como Nickelodeon, Discovery Kids, Boomerang, Disney Channel e atualmente também o serviço de streaming Netflix, que tem voltado bastante o seu olhar para as animações. Bom, eu vou finalizar falando de alguns queridinhos da TV brasileira, porque, claro, a gente sempre tem que exaltar as nossas produções.
Olha só, Turma da Mônica, Irmão do Jorel, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Meu Amigãozão, Peixonauta, Tromba Trem, Fudêncio, O Show da Luna, Osmar, A Primeira Fatia de Pão de Forma, De Onde Vem, Cupcake e Dino e tantos outros. E é claro que muitas outras animações marcaram a história da televisão, mas essas foram algumas das mais importantes que eu escolhi para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado, obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até mais!